I lost the game. To pain, it's taking over. Lost the game, I can't Você get tá pensando que é aquela novela Verdades Secretas? Não, pô. Aqui é podcast do Pesadão. Aqui é com Nanda Rodrigues, né? Começamos com tudo, acabou o esculacho, né? Se você quer ter alguma dúvida sobre sexualidade, você acabou o esculacho com relação a isso aí, né, Nanda? É isso, gente. Começamos com trilha sonora, né? Porque vocês merecem o melhor. Mas não vai ser eu que vou falar sobre esse assunto, não, tá? Mas antes de a gente apresentar essa visitante ilustre, né? Relevante, renomeada, a mulher sabe o que fala, a gente tem, ó, diploma disso, diploma daquilo, pós-graduação disso, daquilo outro. Vamos falar de Gabi Moura, né? Que tá aqui com a gente, né, Gabi? Nossa onça! Estou aqui hoje, mais uma vez, e agora na presença dela, né? Hoje nós estamos com uma presença de fato, assim, muito ilustre. Apresento a vocês aí, gente. Eu não vou nem apresentar, porque eu acho que eu nem tenho esse título, sabe? Eu acho que eu devo devolver a palavra a quem de fato tem peso para apresentá-la, porque só estar do lado dela aqui hoje, para mim, já está maravilhoso. Pessoal, vamos conhecer melhor a história, né, o conteúdo, a trajetória e tudo que ela tem para nos ensinar com a Vivian Santos, terapeuta sexual. Ó, não pausa não. Terapeuta sexual. Continua aí, porque hoje o assunto vai esquentar. Vivian, fala um pouquinho sobre você, como você se descobriu nessa profissão. Ai, meu Deus. Em primeiro lugar, boa tarde, né, todo mundo. E assim, eu sou uma mulher apaixonada por levar pessoas a viverem uma vida sexual saudável, satisfatória, que eu acho que é primordial para a qualidade de vida. E como eu me descobri? Como me descobri há 5 anos atrás, depois de passar por um divórcio traumático. Eu cheguei numa roda de amigas e perguntei o que era orgasmo. Eu não sabia o que era, eu não sabia as sensações. E tinha ficado casada há quase 20 anos, com 2 filhos. Na época eu estava com 35 anos e não entendia nada de sexualidade, nada de vida sexual, de prazer. E aí todo mundo começou a rir de mim e eu falei, gente, eu não sei o que é isso, né? Eu não sei o que sente, eu não entendo nada disso. Não é possível que você não sabe, você tem 35 anos. Eu falei, não. E aí eu falei, cara, eu vou estudar. Eu vou procurar saber sobre isso para eu entender um pouco mais da minha vida, do meu corpo. E aí eu fui estudar. Fiz uma pós em sexualidade humana. Depois me especializei em sexualidade e saúde íntima, em saúde e bem-estar do casal. E aí eu fui, né? Esse estudo dentro do casamento mesmo. Não, já tinha me separado. Eu comecei a estudar, fazer minha pós-graduação e fui entender melhor, né? Aí comecei a trabalhar e falar no Instagram. Fiz uma live durante a pandemia, deu quase 100 pessoas na live, eu nunca nem tinha falado sobre isso. E aí eu fiz uma live Sexo Sem Tabu. Queria entender um pouquinho como as mulheres se viam na sexualidade, aí eu descobri que aquela dúvida não era só minha, né? Tinha muitas mulheres que não entendiam do seu corpo, do seu prazer. Que elas faziam sexo, mas elas não falavam, né? Porque é muito fácil você fazer, é muito mais fácil você fazer do que você falar. Porque quando você fala, você coloca para fora as suas dúvidas, os seus medos, as suas inseguranças, né? Então, eu descobri que eu não era a única no mundo, não era a única mulher que não entendia da sua sexualidade, que tinham muitas mulheres vivendo infelizes nos seus relacionamentos justamente porque não teve essa educação sexual que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, né? Minha mãe falava para mim que o que eu tinha que saber era que eu tinha que casar virgem e só. Então, eu não sabia sobre anticoncepcional, sobre camisinha, sobre educação sexual, eu nunca tive isso. E isso acarretou numa gravidez antes do casamento, entrar num casamento sem estar preparada, pular fases da minha vida, onde no final de 15 anos todo mundo sofre, né? O casal que está se divorciando sofre, a família sofre, os filhos sofrem. Justamente porque a gente não tem acesso a isso, a gente não tem acesso à educação sexual, a falar sobre sexualidade de uma forma aberta, de uma forma clara, de uma forma educativa, sem apelar para o lado
pornográfico, para um lado mais vulgar, né? Então, essa é a minha missão. A minha missão é levar a sexualidade de uma forma em que casais tenham uma vida sexual ativa e saudável. Casais não se divorciem porque não se entendem na cama, entende? Pessoas não sofram porque não têm acesso à sexualidade. Mulheres não sintam dor depois de transar porque elas não sabem o que é um ciclo de resposta sexual. Tá num relacionamento abusivo, isso vai afetar o seu desejo. Então, a minha missão é essa. Levar a educação sexual, prazer e sexualidade saudável a todas essas pessoas. Gabi, faz a próxima pergunta. Nossa, muito perfeito. Você falou uma fala que é muito pertinente. Existe o diálogo, se existe, né? Às vezes no casamento, porque tem casamento que não existe um diálogo, porque tudo acaba em briga, né? E existe a forma de você conversar, né? De você se comunicar no sexo. Porque, na verdade, trazendo, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas trazendo para o fator bíblico, gente... Chega só um pouquinho para trás, para a câmera pegar a pergunta. Para começar, sexo é bênção. Com certeza. Sexo, Deus instituiu isso, né? Para nós. E as pessoas começam a ver de uma forma completamente diferente, como você disse aqui até o tema da live. Então, hoje, assim, como que você consegue, assim, conduzir o casal a uma estratégia, né, que seja que você use, para fazer eles entenderem que, de fato, essa conversa ali na cama, ela é necessária. Porque uma coisa é você conversar, aquela conversa assim muito média, né? Ah, entendeu, e na verdade ninguém se entendeu, porque nem houve um diálogo. E aí dali, não, então vamos embora lá. Que aí entra naquela questão que você estava contando um pouco da sua experiência. Como que é essa questão de você conduzir esse casal a entender isso? Gabi, eu costumo dizer que dentro de um relacionamento, eu falo sobre 7 tipos de intimidade que um casal tem que ter para ter um relacionamento real e saudável, porque um relacionamento eu tinha. Eu era o casal referência da igreja. Nossa. Mas dentro da minha casa eu não tinha esse relacionamento. Então, mas eu acho que os 2 tipos de intimidade que o casal precisa, dos 7 que eu falo, os 2 principais, na minha opinião, e que terminam muitos relacionamentos, e que tem a ver com essa comunicação que eu falo, que é falar de sexo fora do sexo, e que é muito importante, primeiro, intimidade financeira, que isso acaba com muitas relações, daquela blusinha escondida, daquele não sabe quanto ganha, do casal achar que o dinheiro não é meu, não é nosso. Isso. Então, a intimidade financeira, muitos casais, eles não falam sobre dinheiro dentro do relacionamento. E eu costumo dar um exemplo assim, né? Um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava hiper estressada, endividada, e aí perdi a vontade de transar. E aí o marido não sabe que a mulher está estressada. Sim. Aí já cria teorias mirabolantes. Aí não gosta mais de mim, não quer. Aí começa o conflito. A mesma coisa o homem. Às vezes o homem está com problema na área profissional, na área financeira, não tem intimidade de falar com a esposa. E aí a mulher já fica pensando, não quer nada, tá com outra na rua, tá me traindo. Mas às vezes não. Às vezes o cara tá com problema na questão financeira e não tem porquê. O que é intimidade? Intimidade é você se abrir para o outro, sabendo que você vai ser acolhido e não julgado. Isso é intimidade. E tem muitos casais que não têm isso. E a segunda é a intimidade sexual, que é justamente a comunicação dentro do relacionamento. E muitos casais não acostumam, isso já começa do namoro, né? Com todo aquele tabu de não falar de sexo. E aí eles não falam, eles só fazem. Ou então falam ali na hora na cama. Eles não desenvolvem essa intimidade. A mulher, porque o sexo sempre foi colocado para ela como algo que vem com errado, com pecado, com o sexo é para procriar. Então ela já cresce com aquele medo de que falar de sexo ela vai ser julgada, vai ser condenada. E ela vai para uma relação com essa postura. Se eu falar de sexo com meu parceiro, de repente ele vai pensar o que de mim? Sim. E o homem também tem aquela vergonha de falar. Então a mulher ela não fala o que ela gosta, o que ela sente, o homem também não fala. Então, as estratégias que eu uso começa a conversar de sexo fora do sexo, né? É desenvolver mesmo a comunicação. Eu falo que é a comunicação assertiva e não violenta. Não é lá na hora você falar, não tá bom, não tá gostando. Não é isso.
É fora, é num jantar, é num bate-papo, é numa saída, conversar. Mas me conta, o que que você gosta? O que você não gosta? O que que eu faço? O homem, né, também falar. O que que eu tô fazendo que não é do seu agrado? O que que você não gosta? O que que eu posso fazer para melhorar isso? Então, nessa questão aí que você falou, estou no terceiro casamento, né? Os dois primeiros casamentos, pouco se falava de sexo, eu só havia a prática. Uhum. Então, eu nunca soube se realmente eu conseguia fazer minha esposa nessa questão de sexo satisfeito. Satisfazer ela. Agora, esse relacionamento, porque existe um diálogo maior, talvez a maturidade também, né? Uhum, Isso sim, com também, certeza. vem, então, assim, mas de alguma forma fica também a frustração, Óbvio. né? De você saber, pô, será que eu tenho certeza que nenhum dos meus casamentos foi por causa de sexo que acabou. Mas, de alguma Não forma, diretamente, pode mas impactar interfere em todas as áreas da tua outras vida, áreas, né? óbvio. Então, assim, mas nunca houve essa questão. E me parece, assim, que a questão do diálogo, que você falou que é primordial até, para você chegar em um determinado meio bem comum para o bem do relacionamento e aí até na parte sexual, ainda é um tabu também, né? Uhum. Você se fala hoje que diálogo é bom para o relacionamento, tem que haver, mas ainda continua tendo, os casais tendo os mesmos erros. O que você acha com relação a isso? O que você acha que existe ainda esse tabu ainda? As pessoas não conversam mais, né? Família, dentro de casa, a gente não conversa. E a modernidade vai piorando isso, porque hoje em dia as conversas é por telefone. Você não vê mais uma família ou outra sentada na mesa conversando sem telefone. E a gente acaba fazendo isso no automático. Por exemplo, lá em casa, a minha filha, eu não deixo ela sentar no telefone, na mesa e levar o celular. Não, o celular vai ficar fora. Esse é um momento nosso. Meu momento de café da manhã, meu momento de almoço é um momento nosso. Então as famílias perderam isso, de sentar no sofá, assistir um filme, coisas que se tinha antigamente. Até o poder aquisitivo, que antigamente a questão da televisão mesmo. Sim. Né? As salas não tinham televisão, às vezes só tinha um quarto. E às vezes só tinha só uma televisão na sala. E essa questão dessa televisão unia mais as pessoas. E agora as pessoas têm condições de ter várias botar televisões, em cada quarto. celular. Então você tem um celular, que assim, numa mesa, igual a gente está aqui, cada um tem o seu, e você tem também a questão de se dividir em cada um no seu quarto. Então tem a individualidade, né? Então, assim, quando a gente vai estudar relacionamento, quando a gente vai pegar exemplos, a gente vê que casais que quando chegam a uma idade mais madura e pararam de se relacionar, de ter intimidade, de transar, eles sofrem com isso, isso é doloroso. Geralmente, se você for avaliar esses casais não conversavam sobre sexo e sobre o seu relacionamento, não falavam sobre isso. Já os casais felizes que usavam o diálogo para resolver conflitos, gerenciamento de crises, esses casais eles tendem a chegar à idade mais avançada e continuarem com uma vida sexual ativa, às vezes óbvio, né, que tem o fator idade, não como quando era jovem, mas tem ali uma troca de carinho, uma troca de intimidade. Então, eu acho que comunicação é a chave para todo relacionamento, qualquer. E, mais uma vez, eu gosto sempre de falar isso, sexo não é óbvio, não é uma receita de bolo. Então, se a gente não aprende a falar, a gente não aprende a fazer, porque a gente acha que sabe fazer, mas a gente faz por repetição ou porque, quando eu vou fazer uma palestra que eu falo de sexualidade, eu falo com quem você aprendeu sobre sexo? Na escola, na rua, com os amigos. Os homens aprenderam com o quê? Pornografia, filme pornô. Aí esse homem, ele vai pro casamento achando que quando chegar em casa a mulher vai fazer aquilo, vai ser aquela mulher que faz malabarismo. E não vai. O dia a dia é diferente, sabe? As mulheres são diferentes. Aquilo ali é um sexo de mentira. Então, pensa, esse homem, ele aprendeu sobre sexo de mentira. Salvo quando tem amante na história. Amante faz o papel. Aí, olha só, mas aí eu vou te falar. Mas aí eu vou te falar. É amante, ok. A namorada também. A namorada, quando tá começando aquele ardente no início ali, também... Se quer fazer como se Mas fosse... por quê? Porque ali... Primeiro, as mulheres, elas erram nisso porque elas querem entregar tudo quando estão começando, né? Elas querem entregar tudo, elas querem fazer de tudo e aí já vai dar ruim lá na frente. Segundo, a amante, né? Igual você falou, né?
A amante não compartilha a intimidade do cara. A amante não conhece os defeitos do cara, não conhece os erros, não conhece os BOs, não divide conta, não divide estresse com o filho. Entende? Agora, eu falo sempre, o bom de verdade, o gostoso de verdade é você estar num relacionamento com todos esses BOs e você gerenciar isso. Que relacionamento dá trabalho, mas vale a pena. Eu falo sempre isso, vale a pena. Vivian, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala muito sobre a falta de conversa no relacionamento, Sim. né? E você também, em algum momento no começo, uma coisa que me chamou muita atenção, que você não teve essa instrução da sua mãe, né? E sofreu muito no casamento. Muito. Então, eu quero dar uma pausa aqui. Mães que estão assistindo esse podcast, conversem com suas filhas adolescentes. Eu sou mãe de adolescente, minha filha tem 14 anos. E a nossa conversa, à mesa e fora da mesa, é muito aberta. Porque se a gente não instrui direito, elas lá na frente vão sofrer, né? Graças a Deus que hoje a gente tem profissionais qualificados, instruídos, que pode estar acalmando e amenizando essa dor. Mas em algumas situações essa dor se perdura por muitos anos. O que você diria para as mulheres que têm dificuldades de falar? Né? Porque a gente está aqui para trazer recado, né? O podcast é para a gente trazer conteúdo e recado. O que você diria para essa mulher? Procurar uma ajuda, você também trata um pouco do lado emocional, né? Pelo que eu sei. Então é bom a gente deixar claro que a Vivi, além de falar somente sobre. Ela não fala somente sobre sexo, ela fala também sobre o lado emocional. E em todas as áreas é afetado quando não está bem. Então fala pra gente um pouquinho. Lembrando que a gente está sendo patrocinado aqui. pela Doces da Doce Arte da Eli. E eu tô caindo para dentro. Isso aí. Então, Vivian, deixa esse recado. O que você pode... Na sua terapia, você tem esse lado emocional, porque ela já pode estar ali aliviando essa dor, né? E uma coisa que as mulheres também têm muito medo de falar é a questão de expor, né? Então, é bom deixar bem claro aqui que as terapias sobre sexualidade, todas as outras, tem aquele termo de restrição, né? De que não pode falar, enfim, só para deixar bem claro para quem não sabe. Questão de diálogo entre mãe e os filhos, falar sobre sexualidade, a gente vem de um lugar daquela mulher que, de repente, ela também não teve isso. Né? Por exemplo, a minha mãe, ela não teve instrução, então ela fez o que ela podia fazer dentro do que ela sabia. Então, na crença dela, na visão dela, falar para mim que eu tinha que casar virgem era o que ela estava fazendo de bom para mim. Sim. Na cabeça dela era. Né? Então, onde eu aprendi sobre sexo? Na televisão, gente, assistindo Malhação. Isso é um erro. Então, assim, o que eu posso falar para essa mulher, né? Primeiro, a gente está aqui, eu como profissional, eu trabalho na área de educação sexual e para trazer mesmo facilitar a vida dessa mulher que é mãe e que não sabe conversar com os filhos sobre educação sexual. Eu acho que principal a mãe ela desenvolver uma intimidade com seus filhos, os filhos se sentirem mais à vontade. Gente, a probabilidade de crianças que sofrem abuso sexual, é importante a gente falar isso, porque não confiam nos pais, é gritante. Sim. Entende? Porque ela acha que se ela falar para a mãe, se ela falar para o pai, meu pai não vai acreditar em mim, minha mãe não vai acreditar em mim. Então, qual tipo de relação você está tendo com seu filho? Eu falo sempre, não é ser amiguinho. É ele olhar para você e saber que pode confiar em você. Isso. E que você vai estar ali para apoiar ele, sabe? Então, quando você tem essa relação com teu filho, quando você desenvolve isso, é mais fácil de você começar a falar sobre isso. Se você tem dificuldade de falar, vou dar um exemplo aqui, sobre sexo com teu filho, olha, leva no ginecologista, orienta sobre métodos contraceptivos, é importante, porque não é só a questão de pular fase, não é só a questão de sofrimento, que é um sofrimento que pula fases, é a questão de uma gravidez, de uma doença sexualmente transmissível, né? De uma ferida emocional que tanto o garoto quanto a garota vai levar para o resto da vida, então, e que vai precisar de um tempo aí. Então, é importante se você não consegue, eu não tenho vergonha de falar com meu filho, eu não consigo, procure uma ajuda profissional, uma orientação,
né? Procura um médico, procura uma ginecologista para conversar, procura uma sexóloga para conversar, para ela te orientar como você vai introduzir dentro da sua casa, mas não deixa de falar. Não deixa porque esse adolescente que você não fala hoje sobre isso com ele, amanhã você vai ter, e ele vai, isso é uma cadeia, gente. E ele vai levar isso para as relações. Ele não vai estar preparado para começar uma relação. E aí a gente tem aí uma geração de homens e mulheres que casam, descasam, daqui a pouco estão separando de novo e as famílias se desfazendo e gerações, e aí os filhos se perdendo, infelizes, às vezes perdidos em todas as áreas. E isso afeta todas as áreas da nossa vida: financeira, profissional, familiar, todas as áreas afetam. Eu falo sempre, a área da sexualidade, a sexualidade, a definição dela aí que eu acho linda, é a energia que movimenta a nossa vida. Então, ela não movimenta só o ato sexual é o final. Ela movimenta todas as áreas da nossa vida. Então, se você for pegar uma pessoa que está com questões e problemas na área da sexualidade, essa pessoa está com problema na área de finanças, na área do profissional dela, tá tudo ali, ó. Quando você coloca essa energia para girar, quando você começa a trabalhar essa energia, quando você começa a entender, a trazer luz a esse assunto, você vai vendo que, caramba, isso tinha a ver, isso tinha a ver. Então, é importante você falar sobre isso e, principalmente, procurar auxílio, procurar ajuda. E as pessoas têm um tabu de procurar um sexólogo, uma terapeuta sexual, né? Eu vou falar sobre as minhas questões. Sim, gente, é importante. Porque o que você não trata, que pode começar agora, que você tá achando que é um probleminha, isso vai crescendo, virando um problemão e acabar com o teu relacionamento. E aí, vale a pena? É isso aí. É isso que eu ia te perguntar sobre exatamente esse ponto. Como que é essa questão da aceitação? A Vivi, ela é uma terapeuta sexual e quando você se apresenta, né? Você também é palestrante. Em qualquer âmbito, por exemplo, numa igreja é algo que grita Sim. para alguns, né? A gente até vai falar sobre isso, mas Também. assim, a aceitação hoje, acho que de quando você começou, né, que você deu start nessa sua carreira, para hoje, você acha que mudou alguma coisa? Ainda é muito difícil? Como que tá esse ambiente das pessoas? Como que as pessoas veem, né, essa profissão em relação a isso? Lembrando, antes de eu perguntar a pergunta, estamos aqui no Instagram dela. Fala o teu Instagram, pro pessoal já seguir. Eu, Vivian Santos, com 2 S no final. Maravilha. Enquanto ela tá falando aqui, eu vou fuxicar aqui. Vamos fuxicar aqui. E tem presente lá na bio, Na no minha link, bio. gente. Tem meu e-book lá de graça pra vocês. Uhum. Já começa a degustar ali pra querer aprender mais e mais. Hoje eu tô falando de orgasmo lá no meu Instagram. Tem umas caixinhas de pergunta bem quentes lá. No começo eu mostrei um pouquinho da minha manhã. Está bem legal. Deu azar. Ainda tem que entrar no Instagram. Então, Tem que entrar no Instagram para saber. olha, eu até achei que ia estar mais fechado, né, para essa questão de sexualidade, até dentro das igrejas, mas hoje em dia tá bem mais acessível. Tá bem mais acessível, né? E eu acho que as pessoas estão mais atentas a isso, acho que vendo a necessidade, de repente vendo muitos casamentos se desfazendo todos os dias, e aí quando você vai investigar aquela mulher que está com problema, a causa, né? E é claro que o tabu sempre vai ter, o preconceito também sempre vai ter, algo que a gente precisa aprender a lidar, mas eu entendi a minha missão de vida, sabe? Eu entendi que todo sofrimento que eu passei de um casamento desfeito, que não é fácil, sabe? É sofrido. Minha filha tinha 2 anos, entende? Então, foi um período muito difícil da minha vida. Fora que eu sempre falo que eu não quero que outras mulheres sofram o que eu sofria, né? Que era ter relação sexual e ir pro banheiro chorar. Que eu sentia dores e não sabia por quê. Por que eu sentia dor? Eu não entendia, eu procurava médicos, ginecologistas, ninguém conseguia me ajudar. E aí, quando eu saí, né? Quando eu saí daquela relação, eu entendi que era relações abusivas, que era falta de lubrificação, falta de educação sexual, que tudo na minha vida estava ligado com exatamente
a falta de educação sexual. Então, a falta do conhecimento. Então, a minha frase é: o conhecimento, gente, liberta. É verdade. Quando você acessa o conhecimento, você tem a escolha de decidir o que você quer para a tua vida. Você quer investir no teu relacionamento e ter, sim, um relacionamento saudável e real na tua vida? Então, investe na sua saúde, na saúde sexual do casal. Que aí, meu amor. É exatamente isso. Nanda, faz aquela pergunta aí sobre o que a gente estava falando agora. A gente falou agora há pouco, né? Sobre a questão da igreja e tal, que a gente começou. Eu acho que Eu acho que, bem. na verdade, ela já até respondeu por alto, né? Hoje em dia não tem tanta dificuldade em você entrar numa igreja para palestrar sobre esse assunto. Sim. Né? Eu acho que tem dificuldade das próprias pessoas da igreja que estão assistindo a sua palestra entender por conta de crenças limitantes, de religiosidade e tudo que foi passado lá na infância, de que esse assunto não pode ser comentado, né? Porque é vergonhoso, vai te deixar, vai parecer vulgar, enfim. Como você descreveria essa dificuldade? Porque a gente sabe que vem da infância, né? Mas como é para você deparar com mulheres? Porque eu imagino que quando você acaba uma palestra, uma delas, pelo menos, te chama no canto para falar. Muito. Me identifiquei, né? Olha, eu não quis falar lá, mas isso que você falou, bem já aconteceu comigo, né? E é muito real isso. Eu sei porque trabalho com mulheres e a gente acontece. Nem todo mundo tem, né, que participa. Às vezes faz uma pergunta, todo mundo levanta a mão, mas tem aquela que fica lá recatada e você, como já estuda um pouco isso, você consegue identificar ali quem tá sofrendo mais. Vamos colocar assim, um jogo, né? Quem sofre mais. Como é para você lidar com isso? Então, é um ambiente muito familiar para mim, né? Porque eu fui criada nesse ambiente, né? A minha mãe, eu tenho até uma história engraçada que eu conto que quando eu era mais nova, adolescente, assim, eu botava um baby doll para dormir e minha mãe falava assim: vai dormir com essa roupa? Mas por quê, mãe? O anjo da madrugada vai passar e não vai escutar suas orações. Eu, que droga! Aí eu ia lá, eu já tinha orado. Eu falei, não, cara, eu vou ter que trocar de roupa porque o anjo da madrugada vai passar e não vai ouvir minha oração. Não, agora eu vou... Então, assim, isso é claro, realmente, né? Minha mãe até hoje, eu falo assim: mãe, você lembra do anjo da madrugada? Eu lembro, mas existe, tá? É igual oração do chuveiro, né? Ó, quando você tá tomando banho, você ora, Deus não ouve. Aí eu perguntei pra ela, e no banheiro? Eu falei, e se Jesus voltar, se estiver tomando banho? Aí ela, não, mas aí é outra coisa. Eu falei, nada disso. Então, assim, eu vim desse ambiente de muita religiosidade, dessas crenças religiosas em relação ao sexo. Então, para mim, é muito tranquilo entender a cabeça dessa mulher, né? É muito tranquilo entender, porque eu já estive nesse lugar. E aí a gente começa a mostrar, principalmente quando é uma mulher da igreja, à luz da Bíblia, né? A questão da sexualidade, a questão do sexo, não só para procriar. Pode falar? Pode falar. Eu costumo dizer que se o sexo fosse só para procriar, né, nós não tínhamos nascido, e Deus é muito perfeito quando fez tanto o homem quanto a mulher, que nós não tínhamos nascido com clitóris, né? Porque o clitóris no corpo humano, a função dele é só para o prazer. São mais de 10 mil terminações nervosas. Então, quer dizer que o sexo não é só para procriar. Também é para dar prazer. Por quê? Porque um sexo bem feito, com consentimento, né? Com estado de presença. Fala com aquela câmera ali. Fala com aquela. Essa? Porque um sexo bem feito, com sentimento, com estado de presença, você tá ali, presente ali no momento, ele gera no ser humano sensação de bem-estar. Sensação de que, cara, aquilo é muito bom. Então, se você tem uma relação sexual que foi boa, foi gostosa, você quer fazer de novo. Você quer mais daquilo. Se você for num restaurante e você não for bem atendido, a comida for ruim, comer comida gelada, qual a primeira coisa que você vai pensar? Nunca mais volto aqui. É isso aí. E quando você vai no restaurante que você é bem atendido, comida nota 10, o que você
primeira coisa que você pensa, caramba, quando eu vou voltar aqui? Eu quero voltar aqui de novo, que atendimento é isso. Exatamente assim que acontece com o sexo. Eu acredito. Se você vem desde o início lá, de manhã, fazendo essa manutenção, tem um relacionamento bom, cumplicidade, parceria, respeito, né? Tem intimidade um com o outro ali, gente, não tem como o sexo ser ruim, não tem como você dizer eu não quero, eu não vou gostar, porque você sabe que você vai fazer ali e vai ser bom, vai te liberar hormônios que vai trazer bem-estar e você vai ver isso em todas as áreas, reverberar em todas as áreas da sua vida. Você vai ser uma pessoa mais próspera, mais feliz, sabe? Mais alegre, de bom humor. Os seus negócios vão prosperar, a sua vida vai prosperar. Então, não tem como dizer que é ruim. É bom e é maravilhoso. Já mantém naquela página ali que ela vou responder. Vou perguntar aqui pela caixinha de pergunta dela. Ela vai responder lá, tá? É possível, tu jogou, né, hoje a caixinha de pergunta. Caixinha de tu falou que pergunta, dúvidas, reclamações ou sugestões. Aí bom. hoje é sobre orgasmo. Então, ó, é possível chegar ao orgasmo com sexo oral como? Mulher, risos. Aí eu... Então, eu dei uma diquinha aí básica. Falei assim, haja língua, né? Tem como, mas haja língua. Então, eu dei uma diquinha básica aí. A minha diquinha básica foi, à noite ali, né, na hora que vocês estiverem ali na relação, pega um travesseirinho, não precisa ser muito, muito alto, nem muito baixinho. Coloca embaixo do bumbum. Pode falar? Liberada? Pode falar. Acabou o culacho. Coloca ali embaixo do bumbum. Teu parceiro vai estar ali no sexo oral, vai vir com um dedinho, ó, 2 dedinhos, lá no seu canal vaginal e vai fazer assim, ó. E aí, meu amor, se você não tiver nenhum problema hormonal, nenhum problema físico, você consegue sim chegar ao orgasmo. Já vi que vai ter vários homens assistindo. Vai. Isso aí é macete, é macete. Ó, É o dedinho, é assim, ó. Assim, ó. Não, Aí ele li. não, assim. Assim, aí não tem erro. É macete, é técnico. Tem mais um aqui. Não, Jesus, vou deixar. Os homens não fazem direito. Oral direito, Oral reclamação. direito, né? Eu respondia. Fala aí. Então, eu respondi o seguinte: você comunica pra ele que do jeito que você gosta? Que às vezes a mulher ela reclama que os homens não fazem direito, mas ela mesmo nem sabe o que é direito. Então, primeira coisa, você precisa se conhecer. O que é direito pra você? O que é bom? E outra que eu falo assim, gente, a minha bola de cristal eu comprei na Shopee, mas ainda não chegou. Então, você precisa comunicar pra pessoa como você gosta, como é melhor para você. E aí, quando você comunica isso, fica mais fácil. Também tem um detalhe muito importante. Tem homem que não gosta de fazer sexo oral, tem mulher que não gosta, tá tudo bem. O sexo não vai deixar de ser bom por isso, tem outras formas de prazer. Então, com o diálogo, você entende o que um gosta, o que o outro não gosta, e vocês encaixam. O sexo encaixa. Deus fez tudo perfeito, encaixa. Né? O que você gosta, o que você não gosta, e aí o negócio fica bom. Agora, não é que não fazem direito, você já sinalizou? E aí, quando você sinaliza, é mais fácil para o homem entender o caminho ali que ele tem que trilhar para te dar prazer. E vice-versa, você dá para ele, que é uma via de mão dupla, né? É igual o dinheiro, é uma via de mão dupla. Se a Gabi me vender algo, eu vou pagar para ela e ela vai me prestar um serviço. É uma troca justa. O sexo é a mesma coisa, troca justa. Os dois têm que sentir prazer, tem que ser bom para os dois. Quando essa relação só é bom para um, tá em desequilíbrio. E ao longo prazo, a gente vai ter problemas. Tem mais uma aqui que eu descobri aqui na... Ai, meu Deus, isso é antigo! Vamos perguntar. 130. Você tem uma Tinha história... medo de não saber beijar de língua mais. Não, mas a pergunta é outra. Você tem medo... Você tem uma história pós a separação? Me conta. Conta a sua. Então, eu casei praticamente com o meu primeiro namorado, né? Então, eu fiquei muitos anos casada. Quando eu me separei, eu não tinha... Como meu casamento era de aparência e já tinha acabado há muito tempo, a gente não beijava mais na boca de língua. E isso, gente, é importante a gente falar, que é um dos sinais que o casamento está se desgastando.
Porque o beijo de língua, o beijo na boca, é uma intimidade do início da relação que quando você casa, você vai perdendo ao longo do tempo. Então, quando o casal ele deixa de se beijar, deixa de fazer carinho, é um sinal de alerta. Opa, não tô beijando. Então, eu sempre falo para os casais, beijem de língua, beija essa mulher aí, beija esse homem aí. Então, quando eu me separei, eu tinha essa neurose. Meu Deus, será que eu ainda sei beijar? Porque, né, eu não beijava há muito tempo. Aí eu usei a técnica da laranja, entendeu? Beijava a laranja assim, e treinando aí o beijo. Mas depois que eu beijei, eu falei, beijo, meu amor. A gente não desaprende. Beijar é muito bom. Beijar gera conexão, intimidade, é uma delícia. Ô, Beijem. Vivian, isso é muito real, porque às vezes a mulher, quando já tá muito tempo casada, né, e perde esse hábito do beijo, quando o cara chega pra querer fazer, né, o vucu, vamos, ela sente um objeto, né? Aham, Um objeto exato. sexual, cara. E Óbvio. isso é horrível pra uma mulher. Não, Uhum. beijo, não façam isso. Beijem as suas mulheres, pelo amor de Deus. Porque senão, a gente tem que passar o recado aqui bem claro. Porque senão, não esquenta, não Isso esquenta. Né? O cara já vai direto lá, passando a mão em tudo que é área, fazendo e acontecendo, e aí perde realmente esse começo que é pra mulher é muito importante o beijo. Uhum. Ela tem alguma pergunta aí? Porque eu tenho uma. Não, pode Ó, fazer. Ó, aqui, momento mimimi de problemática. Olha só, as mulheres problemáticas. Como se faz para chamar a atenção de alguém que você só viu uma vez e essa vida de solteiro já está. não. Como é que faz para chamar Já. a atenção de alguém que você sabe? Hoje em dia é rede social, né? Acha a pessoa na rede social e vai. Agora, tem que ter cuidado, né? Porque pode ser psicopata. Então, então você tem que tomar cuidado. Eu falo, gente, com indicação já tá difícil. Imagina que só viu na rua uma Fazer uma vez. leitura comportamental da Tem que pedir pessoa. currículo. Antigamente a gente perguntava o nome, né? Hoje a gente tem que perguntar qual é o seu psicólogo, né? Desse Qual é o seu jeito. terapeuta, pra ver se a Você pessoa faz terapia? é. Maravilha. É Muita história. É muita história. Tem que ver com calma para você. 50 minutos não dá, não. 50 minutos não dá, não. É um assunto. Eu perguntei anteriormente, né, em Uhum. off, sobre o fato de você hoje estar solteira, né? Solteira, convicta, vamos dizer assim, né? Não, Feliz. Não. Feliz. Óbvio que não. Sou bem Feliz, resolvida, feliz, mas é. eu tô em busca de um relacionamento. Sim, exatamente. Como é que você lida até com questionamento? Eu mesmo fui o primeiro aqui que Uhum. questionar. Sim. Alguém que passa um conhecimento e hoje está Solteira. solteira. Como é que lidar com essa resposta? Existe isso. E assim, é só estudo, a prática também, não só a prática, né? Mas assim, o experimento Uhum. faz toda a diferença? Muita, né? Eu tô solteira, mas não tô sozinha. Em off. Agora tem off nada não, filho. Tá aqui. Ih, já gravou? Então, o sexo você tem que aprender e praticar, né? No meu caso, como profissional, eu aprendo e ensino para as pessoas, né? Igual que eu tenho que deixar isso bem claro no Instagram, porque senão as pessoas, né? Leva para Outro lado. Então uma eu sou dupla, bem, sim, duplo sentido. eu sou bem rigorosa com isso, principalmente no meu Instagram, entendeu? Antigamente até já passei regras no meu Instagram, eu não respondo direct, né, de dicas, de dúvidas, né, se marcar atendimento, porque realmente às vezes a gente Não sei como é que você enxergou o Top um Podcast? Como é que você enxergou? Não, o aí Top não levei. Não, tem diferença, né? Assim, nunca conheci uma sexóloga, pode me dar uma dica? Não posso dar uma dica. Na minha bio tem o link para você agendar um atendimento. Então, agora, questão de falar, né, sobre e hoje não estar num relacionamento, para mim é bem tranquilo. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque eu passo justamente para as mulheres o que eu passei e que eu não quero que elas passem. Eu hoje estou numa nova... Foi uma decisão sua não romper isso, né? Esse No meu momento. casamento? Foi uma decisão minha de um relacionamento abusivo que eu sofria e que houve uma quebra de aliança também. Então, para mim, eu não ia conseguir lidar com essa quebra de aliança, né? Agora, para mim é bem tranquilo falar sobre isso, porque
justamente a minha missão é essa, levar outras mulheres a não passar pelo que eu passei, mas eu tenho a minha jornada, que a minha jornada hoje, que eu estou escrevendo a minha jornada, eu vivo uma vida de modo a conquistar um relacionamento de alto valor para mim, de um parceiro que vai vir para ser minha parceria de vida. Então eu não tenho problema nenhum, não tenho questão nenhuma em aplicar em mim as coisas que eu falo e que eu ensino, né, de ser uma mulher de alto valor e entender, sim, que quando eu sou uma mulher que eu estou focada em mim, na minha vida, eu falo muito isso também para as mulheres que estão solteiras, estou conquistando o meu espaço, minha vida profissional, eu tenho certeza que Deus vai mandar para mim e eu vou atrair um homem que está na mesma linha que eu, entendeu? Então, se eu tive um relacionamento que veio à falência, eu creio que Deus pode restituir, sim, e me dar um novo relacionamento saudável e que vai ser uma pessoa que vai chegar na minha vida para agregar. Então, eu não tenho pressa em relação a isso. Eu não tenho esses questionamentos. E um dia eu vou estar com essa pessoa falando diretamente para casais, né? Mas hoje eu falo do que eu vivi. E quem eu atraio são mulheres que sofrem a mesma dor que eu já sofri. E eu ensino de acordo com a minha jornada, que se deu certo para mim, e que se hoje eu sou uma mulher que entendi o meu lugar no mundo e sou bem resolvida na área sexual, qualquer mulher pode chegar lá. Qualquer mulher que hoje passa por um relacionamento ruim, ela pode chegar lá. E hoje, assim, dá para notar que, assim, não é uma dor você estar solteiro, né? Não. Não é uma dor, mas você tá querendo alguém também, você é seletiva, né? Você se dá valor, né? É isso que você também tem pregado, né? Sim, é a questão de você querer alguém, e eu falo sempre sobre isso. Quando você, duas coisas que eu aprendi na minha vida. Quando você coloca homem em primeiro lugar na sua vida, primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus, né? Porque ele que te direciona para tudo e ele sempre traz o melhor para você. Então, e muitas mulheres elas erram nessa colocação, entende? Então, hoje isso para mim não é um problema, mas eu quero. E a questão de ser seletiva é exatamente porque eu sei o que eu trago à mesa. E eu acho que é essa a questão. Mas nem sempre foi assim. Porque a carência emocional de você querer ter alguém faz com que você abra a tua vida para pessoas entrarem na tua vida. Aí fica entrando e saindo. E isso traz um vazio existencial ao longo do tempo. E aí dependência emocional. Você começa a se perguntar, né? Por quê? Você cria... Não adianta. A mulher vai dizer, eu não vou me apegar. Vai. Se ela sair com um cara uma vez, no outro dia ela vai esperar o bom dia dele. E se esse bom dia não aparecer, ela vai ficar mal. Ela vai ficar mal. E isso gera feridas emocionais na mulher. Sabe? Gera feridas emocionais. Algumas podem dizer assim, não ligo. Gente, é mentira. Outro dia, uma amiga minha postou nos stories stories falando assim, ninguém entende porque eu sou feliz sozinha, eu tô bem resolvida, eu não quero ter isso, eu não quero casar. Eu fui responder pra ela, é mentira. Você quer sim. Você quer um homem do seu lado bom, você quer construir uma família, você quer. Só que você fala que não quer porque é mais fácil para você falar, porque você não se frustra, porque os homens entram e saem da sua vida. Então é mais fácil você dizer que não quer porque você não vai sofrer tanto. Por que você não faz o contrário? Não tenha uma vida, não construa uma vida de modo que você possa ter uma vida tão interessante que vai atrair o outro. Pô, eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero ter uma vida interessante ao lado dessa pessoa. Então, por que você já está falando que não quer? Aí já afasta os caras, né? Pô, não vou nem chegar perto, porque ela não quer nada. Né? Porque eu falo sempre, aí não existem homens bons. Existem. Se existem mulheres boas, existem homens bons. Óbvio que existe. Eu vou te pedir uma outra coisa. Tem pergunta? Não? Eu vou fazer, olhando para lá. Quando você sai para a pista para sair, né? E aí, no teu subconsciente, você também quer encontrar alguém. Você sente intimidada, você sente que intimida os homens pelo teu conhecimento? Sobretudo quando as pessoas sabem quem você faz. Total. Pode responder para lá? Isso, foi isso. Sinto muita coisa. Só que é justamente esses homens que eu não quero atrair.
É o Óbvio. o que Que se intimida. intimida comigo. Eu quero um homem forte do meu lado. Eu quero um homem de valor do meu lado. Eu não quero um homem que sinta medo porque eu entenda de sexo, que eu sou uma sexóloga. Eu quero um homem que tenha orgulho de ter uma mulher como eu ao lado dele, porque ele sabe que ele vai ter uma parceira de vida. Você vai estar ali do meu lado caminhando. Eu não quero um homem que faz, ai meu Deus, não vou falar com essa mulher não, porque essa mulher entende tudo de sexo. Isso quer dizer que ele é fraco. Se ele fosse um homem, né, de verdade, ele não ia ter medo, ele ia falar, pô, quero conquistar essa mulher, cara, essa mulher aí, por quê? Ele se garante. Qual a mulher, gente, qual a mulher que quer um homem fraco? Um homem deitão perto dela? Não quer. A mulher, ela é da energia da mulher, gente. A mulher quer se sentir protegida. A mulher quer um homem do lado dela que ela se sinta protegida. Fala assim, ai, a mulher... A gente se perde nisso. A mulher, ela se perde nisso. E aí a gente inverte as coisas. Não, o homem, ele tem a energia de proteção, de cuidado. E a gente gosta disso. Duvido, se eu fizer uma pesquisa com 100 mulheres... As 100 vão dizer que não gostam de homem bobão, de homem fraco. As mulheres, elas querem um homem que se posicione, que eu falo para mim, eu ensino a minha filha. Minha filha tem 8 anos, eu vou buscar ela na escola e eu falo sempre para ela, ó, você vai pro lado de dentro da calçada, eu vou pro lado de fora. Ela falou assim, por quê? Eu falei, porque a mãe, ela morreria pelos filhos. E se eu tivesse com um homem aqui, o homem estaria na parte da calçada, protegendo eu e você. É assim que você tem que crescer, sabendo que você tem que ter um homem que morreria por você. Como Cristo amou a igreja. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o homem, a Bíblia compara a jornada da mulher, isso é bíblico, como se a gente estivesse num deserto. Andando no deserto e avistasse uma árvore. Se você está num deserto com muito calor e avista uma árvore, o que aquela árvore significa para você? Proteção. Alívio, refrigério, proteção. A Bíblia fala que o homem é isso aí da mulher. Que responsabilidade. Refrigério, alívio, proteção. Por quê? Porque a mulher hoje em dia, ela dá conta de tudo, ela se vira nos 30? Sim. Ela foi obrigada a isso, a vida levou ela a isso. Mas não dizer que ela está cansada e sobrecarregada, que quer uma pessoa que seja ali parceiro do lado dela, que no final do dia ela tenha com quem contar, tenha quem botar a cabeça no ombro e chorar e falar, ó, tô contigo aqui, vai dar tudo certo. Óbvio que quer, todas querem. Só que como a gente leva uma vida a não ter isso, a gente acaba ficando desacreditada que isso existe e acaba deixando de se levar, ou às vezes esquecendo, mas eu acredito que existe. Óbvio. Maravilha, maravilha. Vou pedir um agradecimento especial à tua presença. Muito obrigado pela tua participação. Considerações finais, como é que faz para te encontrar? Já fiz o convite aqui para a palestra lá do Talentos Zona Oeste, depois Depois me passa, vou sim, com certeza. Vou conversar aqui com a minha amiga aqui para fazer uma entrevista contigo também, ela no Noticiário Magazine. Tá tudo conspirando aí para você continuar voando aí com as suas informações. Aquela câmera lá, pode vender teu peixe. Meu peixe. Me sigam no Instagram, @euviviansantos. No meu Instagram eu falo um pouquinho sobre sexualidade, relacionamento, mentalidade. Já no meu Instagram tem muitas lives gravadas que eu faço sobre tudo que você imaginar. Relacionamento abusivo, orgasmo, libido, prazer. Tem uma série de vídeos com as 7 chaves do seu prazer. Então, no link da minha bio tem 2 presentes para vocês. Tem um e-book que você consegue baixar, Resgate do Seu Prazer, e uma playlist aí para você e seu love aí namorarem na hora H lá, uma playlist. Felipe, solta pelo assim, solta pelo assim. Maravilha. Não, interessante. Vou conversar com você sobre como você deve fazer. Vamos lá, essa vou conversar com você sobre isso. Vai ser interessante. Gabi, obrigado pela participação. Você já está se retirando, né? Obrigado aí. Que dia abençoado nosso, hein? A hora chegou. Que dia abençoado.
Eu tô entrando em férias, hein? Tô entrando em férias, eu volto só depois do dia 11. Mas fica com Deus aí. Nanda, tu ainda tem mais uma jornada comigo ainda. Não se perde não, se perde não. Mais uma só, né? Mais uma só, mas tem. É uma jornada, gente. Muitos assuntos, muitos profissionais relevantes, mas muito obrigada pelo convite de sempre. Já Maravilha. faço parte da família, da equipe já, gente. Monte Webcast, Monte Web Negócio, Monte Web Magazine. Vai ficar com um Monte Web na mente. Obrigado aí pela tua audiência. Se inscreve no canal, dá aquele like, né? E se você tiver alguma dúvida sobre sexo especificamente, corre aqui. Com ela. Que ela vai te dar o papo reto. Tamo junto Retíssimo. aí, acabou o esculacho. Beijo do pesadão. Beijos, obrigada, gente. Deus é o dono do lugar.